Esse exercício 4 não precisa resolver ele de forma literal, mas eu vou resolver ele de forma literal para a gente poder observar o padrão que está acontecendo. Então, tem dois trens. Os dois trens estão se movendo em sentidos opostos. Eles começam a uma distância d. Esse trem está vindo para cá com uma velocidade v, o outro trem está vindo para cá com uma velocidade v. Porque ele falou que os dois trens estão com 30 km por hora, só que com sentidos contrários e com sentido de aproximação. E essa distância aqui inicial entre eles eu estou chamando de d. Além deles, tem um pássaro. O pássaro voa com velocidade de 60 km por hora. Essa velocidade é o dobro da velocidade dos trens. Então, se a velocidade dos trens eu chamei de v, a velocidade dos pássaros eu vou chamar de 2v. E ele vai partir de um trem. Você podia ter escolhido qualquer um dos dois trens, mas eu vou escolher esse aqui. Esse é meu passarinho. E esse passarinho tem uma velocidade 2v nesse sentido. E aí esse passarinho vai voar até encontrar esse trem. Como o passarinho vai gastar um tempo para se deslocar, o trem não vai estar mais nessa posição, vai estar um pouquinho para frente. E aí, quando ele encontrar esse trem, ele vai voltar para cá até encontrar o outro trem e assim sucessivamente. Então, vamos ver em que tempo esse passarinho vai encontrar o trem aqui no primeiro trajeto. A velocidade relativa do passarinho em relação a esse trem, que seria a velocidade de aproximação do passarinho em relação ao trem, seria 2v mais v, que dá 3v. E eu somo porque as duas velocidades estão com sentido de aproximação. A distância que esse passarinho vai ter que vencer com essa velocidade relativa é uma distância d. Então, tem como agora a gente saber qual é o tempo do primeiro translado, que é ΔS sobre v, porque velocidade é ΔS sobre ΔT, então ΔT é ΔS sobre v. Então, o primeiro tempo vai ser d dividido por 3v. E dessa forma, a gente sabe que o ΔS do passarinho é velocidade vezes ΔT. Vai ser, então, velocidade do passarinho é 2v. Tempo que o passarinho vai ter voando é d sobre 3v, que a gente acabou de calcular. Dá para simplificar. Então, esse ΔI é 2d sobre 3. E aí, vamos verificar aqui no nosso desenho o que aconteceu. O passarinho voou 2/3 de d. Então, vou dividir esse d em 3 partes. E o passarinho vai ter voado até aqui. Se o passarinho voou só até aqui, é porque o trem chegou aqui. Então, esse trem aqui percorreu uma distância de d sobre 3. Como esse outro trem, que eu estou pintando de azul, tem uma velocidade de mesmo módulo, ele também vai ter percorrido uma distância de d sobre 3. E aí, agora, atualizando a situação, agora a distância entre os trens vai ser d sobre 3. O primeiro trem continua indo para a direita com velocidade v. O segundo trem continua indo para a esquerda com velocidade v. Agora o passarinho está aqui. E o passarinho vai se aproximar do outro trem com velocidade 2v. Você percebe que esse problema é exatamente igual ao anterior, exceto pela distância entre os trens, que é d sobre 3? Bom, a velocidade de aproximação continua sendo 3v do passarinho com relação ao trem que ele vai encontrar. O ΔS, em vez de ser d, passa a ser d sobre 3. Então, o tempo de voo, agora vai ser o ΔS dividido pelo v, que vai ser d sobre 9. Então, nesse problema aqui, a gente tem exatamente os mesmos resultados anteriores divididos por 3. E eles estão sendo divididos por 3 porque a velocidade de aproximação do passarinho com relação a qualquer um dos trens é sempre 3v. Então, agora, esse ΔS, chamar de ΔS2, seria a velocidade do passarinho
vezes o ΔT, aqui tinha um V que eu esqueci, que vai dar 2D sobre 9, que é exatamente o ΔS anterior dividido por 3 ou multiplicado por 1/3. E aí agora, se a gente passar para a situação adiante, o que aconteceu? Esse passarinho andou 2D sobre 9, ou seja, se eu dividir esse D aqui em 3 partes iguais, cada uma vai medir D sobre 9, e o passarinho vai ter andado 2D sobre 9 e vai estar aqui. Então, esse trem vai ter que estar aqui, vai ter que ter andado D sobre 9. Esse trem aqui, como ele tem a mesma velocidade V, ele também vai ter andado D sobre 9. E na situação seguinte, após esse tempo aqui de voo do passarinho, os trens vão estar a uma distância D sobre 9, já que esse andou para cá e esse andou para cá. O passarinho vai ter encontrado esse trem aqui, agora vai estar voando para cá com velocidade 2V. Esse trem continua indo para a direita com velocidade V, esse para a esquerda com velocidade V. E a gente tem aqui exatamente o mesmo problema anterior, só que com a distância dividido por 3. E, de novo, eu estou sempre dividindo por 3 porque a velocidade de aproximação é 3V. E aí, se a gente fizer o próximo passo, a distância entre os trens vai passar a ser D sobre 27. Se fizermos mais um passo, a distância entre os trens vai passar a ser D sobre 81. Então, a cada passo, essa distância está diminuindo, porque ela está sendo dividida por 3. Só que ela não... Se eu der um número finito de passos, tipo D dividido por 3 elevado a 1n, isso não vai dar zero. Eu preciso que esse n vá para infinito para poder isso aqui ser zero. Ou seja, os trens só vão se encontrar depois de infinitos passos desses aqui. Por isso, a gente pode dizer que o passarinho vai fazer infinitas viagens. Afinal, para que a distância entre eles seja zero, a gente precisa que D sobre 3 elevado a n só vai ser zero se n for infinito. E agora, pensando na distância percorrida pelo pássaro. Bom, a distância total percorrida pelo pássaro vai ser a primeira distância, que é 2D sobre 3, mais a segunda distância, que é 2D sobre 9, mais a terceira distância, que seria 2D sobre 27, mais infinitos termos desse tipo, subindo sempre a potência de 3. Isso aqui é uma PG. O primeiro termo dessa PG é 2D sobre 3, e a razão dessa PG é 1/3. Como essa razão está entre 0 e 1, a gente pode fazer a soma de infinitos termos, que essa soma vai existir. E essa soma é A1 sobre 1 menos Q, onde o A1 é 2D sobre 3, aqui fica 1 menos 1/3, 2D sobre 3 sobre 2/3, repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, isso dá D. Como a distância inicial era 60 km, no total o passarinho vai ter voado 60 km. E, de novo, tem que ser infinita, porque seguindo esses passos aqui, a distância entre os trens só vai ser zero depois de infinitos voos, trajetos do passarinho. Assim, na prática, isso não acontece, porque se você olhar o voo do passarinho, os tempos estão ficando cada vez menores. Se você somar todos os tempos de voos do passarinho, você vai ver que esse é um tempo finito, por mais que pareça que o passarinho voou infinitas vezes. Então, não é um exemplo exatamente real, mas é um exemplo interessante para a gente poder trabalhar progressão geométrica.